Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando ao vivo aqui nessa live para falar a respeito da prova da Polícia Científica do Paraná, que teve aí a sua data adiada, né? Vamos aguardar o pessoal chegando na nossa live. Já vamos aguardar também a professora Klesna, que vai participar com a gente aqui na nossa live. Já vamos fixar aqui. Já vamos fixar aqui enquanto o pessoal vem chegando em nossa live. Sejam bem-vindos, pessoal que vem chegando aqui. Sejam bem-vindos, pessoal que vem entrando. Já vamos iniciar nossa live a respeito desse adiamento que teve, né, a prova da Polícia Científica do Paraná. Já vamos fixar aqui, show de bola. A professora Klesna já está aqui com a gente. Já vamos Boa tarde. Boa Olá, tarde, professora, tudo tudo bem bem? com vocês? Boa tarde, tudo Que bom, certo? então. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação que aconteceu essa semana e como que a gente pode otimizar o nosso tempo, não é mesmo, professor? Exatamente, né? Pegou o pessoal de surpresa, já estava aí em ritmo de reta final, né, professora? Revisando, fazendo questões, já se organizando, né, para estar ali no dia da prova. Muitos compraram passagem, hotel, isso e aquilo, já estavam, né, tudo pronto. Aí veio esse essa notificação da banca, né, adiando a prova. E agora, nós viemos trazer quais estratégias que vocês que estão se preparando para esse concurso devem tomar. Né? O que vocês vão fazer? Dou aquela relaxada ou agora intensifico, mudo minha estratégia, eu estava em ritmo de resolução de questões, de revisão, eu volto para a parte teórica, né, professor? Então, tudo isso nós vamos estar passando para vocês aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham também, manda aqui no chat, que a gente está aqui para tirar também essas dúvidas de Isso vocês, não é, mesmo. professora? Assim, pessoal, só falando que isso que aconteceu com vocês já aconteceu comigo também, tá? Teve uma prova que eu iria fazer, tinha passagem aérea comprada, era em outro estado. Assim, é ruim, é muito ruim isso que aconteceu. A gente entende que às vezes chega a dar uma frustração nas pessoas pelo fato de ter acontecido isso. Só que vamos pensar pelo lado positivo, vocês estão tendo uma oportunidade a mais para estudar. E assim, a gente tem que transformar aquelas adversidades do nosso dia a dia em algo positivo. Então, não desanimem, não deixem a peteca cair, como a gente fala, e continuem, assim, quem está num nível bem avançado, pode dar um diminuir, dar uma descansadinha, aproveita, quem sabe, o feriado agora e tal, mas não perde o pique, não perde aquilo que você já conquistou. Porque concurso é constância, é continuar todos os dias, é revisar, é fazer questões. Aquele conteúdo que você não entendeu ainda, você tem que retornar. Agora você está tendo uma oportunidade de voltar e reassistir aquela videoaula que você não conseguiu entender direito no momento em que ela foi gravada. Então pensem com uma oportunidade para ganhar mais pontos lá no final. Exatamente isso, né, professor? E é algo que vem acontecendo não somente com a Polícia Científica do Paraná, né, que teve a prova adiada, mas, por exemplo, em Santa Catarina, tivemos aí o relato do governador, né, trazendo que não vai ter concurso esse ano, concursos estaduais, né? Muitos que eu vejo desanimaram. Assim, primeiramente que o edital é um prêmio para quem está estudando. Não adianta nada você querer edital e não está estudando. Não faz sentido, né? Então, vocês devem permanecer,
nessa constância, devem permanecer nesse ritmo. Ah, eu estava estudando 5, 6 horas por dia. Agora eu vou diminuir para umas 3 horas, né? Umas 3 horas bem aproveitadas, né? Não ficar 3 horas fixado em videoaula, né? Fazer essa divisão entre videoaula, leitura, questões, revisão, né? Fazer essa divisão para que você tenha uma retenção melhor do conteúdo. Porque o que vocês têm que aprender, né, professor? A professora tem uma grande experiência também com o curso público, é que a banca, ela não vai exigir, por exemplo, que você tenha um conhecimento muito avançado em língua portuguesa. Ela vai trabalhar com o quê? Com estratégias, com pegadinhas, a mesma coisa de legislação, né? Você não precisa ter formação ali em direito para acertar questões de direito, não. Ela vai fazer essas pegadinhas. E como que você consegue superar isso? É fazendo questões, né? É trabalhando em cima, revisão, videoaula, leitura e questões. Isso é que vai fazer a diferença de vocês. E não ficar fixado somente em aula, 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 videoaula, videoaula, videoaula. Isso vocês não vão ter uma retenção do conteúdo muito boa. Tá? Ó, o pessoal comentou ali, ainda bem que não foi igual da Polícia Civil do Paraná. Exatamente. Quem fez a prova da Polícia Civil do É, Paraná lembra no muito bem, dia da prova. né? Que acordou às 7 da manhã, tinha uma notificação da banca que não ia ter prova. Faltando ali 5 horas para Isso, foi começar a mais ou prova, né, menos isso, professor? assim, até eu lembro que tinha uma colega minha que ela já estava, né, imagina, a maioria das pessoas já tinham chegado ou estavam em deslocamento para o local quando recebeu a notificação de que a prova tinha sido cancelada, né. A gente sabe que no Brasil é necessário que tenha uma regulamentação de concursos, né? A gente tem acontecido isso muito constantemente. Aconteceu no Paraná com essa, aconteceu da Alagoas agora, teve uma prova que foi alterada 3 vezes a data da prova. E a gente sabe que chega a ser um desrespeito com o concurseiro, né? Mas enquanto isso, a gente não tem essa legislação, é algo que a gente não pode controlar, então, né? Até o momento a gente não tem isso. Então a gente também fica mesmo sem saber, e agora o que eu faço? O que eu digo para vocês? É continuem estudando. Porque quem está estudando está em um nível à frente daquele que ainda não começou, ou daquele que está esperando o edital sair. Assim, concurso você não consegue passar só quando sair o edital, eu vou revisar, eu vou ver alguma coisa, eu vou lembrar. Você tem que fazer o que o professor falou, é fazer muita questão, gente. É conhecer o perfil da banca. Porque às vezes o mesmo conteúdo, ele é cobrado de formas diferentes entre as bancas. Então é muito importante você selecionar questões, lógico, de revisão sobre os mais variados, né, assuntos que vão cair, mas é conhecer o perfil da sua banca, de que forma que ela cobra aquele conteúdo, quais que são as pegadinhas, quais que é o viés que a banca normalmente ela aplica. Você entendendo isso, você vai só voar o seu percentual de acertos, porque eu sempre digo, a gente avalia a nossa evolução a partir do nosso percentual de acertos. Eu falo isso porque sou concurseira, já fiz muitos concursos, e assim, você tem que avaliar qual que é a sua porcentagem. Aquela matéria que eu tô com 80%, 90%, eu não preciso fazer 100%. Eu vou voltar e vou estudar aquela que eu tô com 55%, que eu tô com 60%, para mim conseguir igualar o meu perfil de acertos, que com isso é uma aprovação certa. E assim, gente, não negligenciem nem uma disciplina. Não tem como você... não, eu vou usar um exemplo. Medicina legal, eu tô 90 e poucos por cento. Matemática, eu tô com 30%. Não vai adiantar, pessoal. Vocês têm que igualar o percentual de acertos de vocês. Vocês têm que ter um conhecimento básico em cada uma das disciplinas que será cobrado no edital. Por isso que é muito importante vocês conseguirem organizar, fazer assim a rotina de vocês, fazer um cronograma de estudos. Na segunda-feira vou estudar português, de manhã cedinho, à tarde vou fazer questões de raciocínio lógico. Na terça-feira vou estudar de manhã criminalística, à noite
noite vou fazer questões de português e vai intercalando, não estudar tudo no mesmo dia. Hoje eu só vou estudar português. Pessoal, a gente não consegue, como é que se diz assim, fixar tudo. Então, o nosso cérebro, para ele gravar as coisas, a gente precisa tirar ele da zona de conforto. Senão ele vai começar a ler as coisas tudo no automático. Por isso que é muito importante você ir intercalando disciplinas, porque de certa forma você vai mandar uma mensagem para ele, opa, preciso prestar atenção. E com isso você vai melhorando o entendimento, você vai melhorando o seu perfil de acertos. E o principal, todos os dias responder questões. Colocam uma meta para vocês. Ah, eu consigo responder 10 questões por dia? Perfeito. Responda essas 10 questões. Ah, eu consigo 20? Beleza. Eu consigo 30, mas assim, cumpram o perfil, cumpram essa meta de vocês. Se você vai conseguir responder só de manhã, ou na hora do intervalo, ou à noite, mas não deixe de fazer, que com isso vocês vão perceber o quanto que vai melhorar o perfil de vocês, tá? Sim, exatamente. É muito importante isso que a professora acabou de falar, em relação das matérias que você estuda por dia. Porque assim, né, falando da Polícia Científica do Paraná, muitos ali têm essa vocação, essa admiração com a profissão. Então, quais disciplinas eles mais gostam? Criminalística, medicina Sim. legal, biologia, né? Então, são umas matérias preferidas. Só que vocês têm que pensar que todos que estão ali, que vão fazer esse concurso, gostam dessas matérias. O que vai determinar a aprovação de vocês é matemática, português, física, a redação, né? São matérias que muitos têm dificuldades e você tem que trabalhar na tua dificuldade, né? Você tem que trabalhar isso para melhorar ela e você fazer essa virada de chave no dia dos estudos. Por exemplo, eu não vou estudar ali criminalística de manhã e medicina legal à noite. Não, estuda criminalística de manhã e à noite pega ali matemática, né? Não dá, é que nem a prof falou, dá esse desconforto para o teu cérebro para que ele consiga ter essa É retenção de exatamente conteúdo, né, isso, a professor? gente tem que sair da nossa zona de conforto. Eu sempre digo que a gente demora um pouco para aprender a estudar, pessoal. Eu falo isso por experiência própria, tá? Porque assim, ó, eu nunca fui uma pessoa muito de exatas. E utilizo exatas no meu dia a dia praticamente toda a vez que eu estou no plantão, eu sempre preciso de exatas, porque a gente não vive sem as exatas, né? Então, eu tive que aprender, eu tive que sair da minha zona de conforto. E mesma coisa foi com as aprovações de concurso público que eu tive. Eu tive que sair da zona de conforto, eu tive que aprender a gostar de física, tive que aprender a gostar de matemática. Eu sei que não é assim, lógico, eu sou professora de criminalística, medicina legal, biologia, eu sempre falo, são as disciplinas que eu realmente gosto, mas não é só porque eu gosto delas que vocês têm que estudar somente isso. Vocês entendem que a gente precisa estudar física, a gente precisa matemática, a gente precisa muito do português para a gente entender as questões das demais disciplinas, porque muita coisa a gente vai conseguir entender com a interpretação. Às vezes você pode saber muito bem o conteúdo de criminalística, de medicina legal, mas quando pedir uma redação sobre cadeia de custódia ou sobre qualquer outro conteúdo da medicina legal, você vai ter dificuldade de colocar todo aquele conteúdo que você sabe no papel. Então, a gente precisa treinar. Redação é uma coisa que a gente treina uma vez por semana. Você vai tirar o domingo de manhã, você vai tirar o sábado de manhã, o tempo que você tem, e uma vez por semana você vai fazer uma redação sobre um conteúdo aleatório. Você vai lá, procura, assim, quem é meu aluno sempre sabe que nas minhas aulas eu contextualizo muito as coisas que acontecem no nosso dia a dia, as coisas que a gente vê na imprensa. Por quê? Porque o examinador faz exatamente isso. Ele vai lá, vai pegar uma situação que passou na televisão e ele vai criar uma história em cima daquilo com nomes fictícios e vai pedir ou uma questão lá de direito, ou uma questão de medicina legal, ou mesmo uma redação sobre o tema. Então, a gente não pode, sendo concurseiro, se desvincular, tipo assim, totalmente das notícias. Você precisa estar atualizado.
errado, você tem que saber o que está acontecendo. Aí vocês falam, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu tenho a minha família, mas assim, gente, vida de concurseiro realmente não é fácil, tá? Mas se a gente administrar muito bem o tempo da gente, a gente consegue, tá? Eu falo isso por experiência própria, tá? Exatamente, né, professor? Que nem quando abriu o concurso da Polícia Científica do Paraná, eu lembro que muitos perguntaram, nossa, física? Mas onde que eu vou usar Todos os física dias. no meu dia a dia? Né, no trabalho? A professora que é, né, policial científica aqui em Santa Catarina, usa ou não Todos usa os dias, física todo dia? todo plantão, todo local de crime, você vai precisar dos conhecimentos de física, matemática, biologia, criminalística e medicina legal, tá, pessoal? Não tem como fugir disso, não tem. Tá? Então, é bem importante isso depois para a profissão de vocês. Quando vocês chegarem no curso de formação, eu garanto que vai estar bem mais fácil, tá? Porque vocês já vão ter as bases, vocês Uhum. já vão ter estudado isso para o concurso. Então, vai ser assim, como é que se diz, aquele diferencial quando vocês forem apresentados no curso de formação para as disciplinas, para os aprofundamentos, que não são necessários para concurso público, mas que para o desempenho da função no dia a dia são imprescindíveis, tá? Sim, bem, isso mesmo, né, prof? Uma coisa que a prof também falou que é muito interessante e muitos não conseguem ter esse tipo de coisa, que é organização do seu dia. Ah, eu tenho família, eu tenho filho, trabalho, chego em casa, limpo casa, janta, tudo mais, né? Não tenho tempo para estudar, né? A pessoa acha que para ela ser aprovada em um concurso público, ela tem que estudar 6, 10 horas por dia, senão não vai conseguir ser Não. aprovada. Isso não existe. Isso não existe. Tudo que tem que ver é a administração do seu tempo. É a Você tem que se organizar, qualidade. né? Se você vai estudar exatamente, o que importa é a qualidade do estudo. Eu tenho um exemplo que eu dou hoje, que é o professor Guilherme, ele foi meu aluno ano passado e agora virou meu professor, que ele estudava 2 horas por dia para um concurso municipal que tinha apenas uma vaga, e eu lembro que foi cento e poucos inscritos ali, e ele passou em primeiro lugar. E ele tinha uma rotina muito intensa de trabalho, porque ele estudava das 10 à meia-noite, era o que ele podia. Só que ele fez isso com estratégia, sabendo como é que estuda, com qualidade. Aí tem muitos que estudam 6, 10 horas por dia e não passam. Aí se desanimam. Por quê? Porque não tem essa divisão de matérias, não sabem como estudar, como a professora falou, a maior dificuldade hoje é você saber como estudar. Porque hoje você adquire um curso com uma plataforma com muitas aulas, isso, aquilo. Tá, por onde que eu começo? O que que eu faço? E agora? E aqui? Né? Então, tem que ter, você saber administrar o seu tempo é muito importante e é o que vai garantir a tua aprovação. É a qualidade de estudos e não a quantidade. Ah, porque o meu primo ali faz 200 questões por dia. Tá, mas como que ele está fazendo essas questões? Você tem que fazer a questão e saber por que, que a letra A está certa, por que, que a B está errada, por que, que a C está errada. Simplesmente só fazer por fazer não vai adiantar nada, né, Exatamente. Os prof? meus alunos, eles sempre escutam eu falando isso, né? A questão você responde eliminando as erradas, tá? Porque às vezes aquela questão certa é Uhum. aquela mais, ela é dúbia, às vezes ela não é aquela que você bateu o olho, não, é de certeza. Você vai alternativa por alternativa eliminando. E aí o que sobra, às vezes sobra duas. Há duas. Então aqui você vai analisar, às vezes tu tem também, se você precisar dar aquele chute, você já vai ter 50% de chance. Então assim, sempre a questão não é você saber apenas o porquê que ela está certa, é saber o porquê que as demais estão erradas. E é dessa forma que a gente fixa o conteúdo. Às vezes eu sempre falo para o aluno, olha, vai lá, corrige todas as alternativas que estão erradas, volta no conteúdo que você vai fixar o conteúdo e vai ficando muito mais fácil, aquilo vai ficando fácil, vai ficando rotineiro e você vai aumentando o seu percentual de acertos. Porque assim, não adianta também, como o professor falou, só assistir horas e horas de PDF e você não aplicar na prática com questões. Porque muitas vezes, nossa, tá tão fácil, o professor explicou, tá tranquilo. Quando eu pego a primeira questão, travou.
E aí? É por isso, porque o aluno ele não está acostumado a fazer questões. Ele não conhece como que a banca costuma cobrar aquele assunto. E você só vai ter familiaridade, você vai ter facilidade quando você faz muitas questões. Tanto que às vezes o pessoal reclama, professora, para que tantas questões? Porque às vezes de um mesmo conteúdo, os meus alunos sabem, às vezes vem lá 100, 100 e poucas questões. Por quê? Porque dessa forma você realmente vai ficar treinado, vai ficar algo fácil. Eu vejo assim muitas pessoas também que elas não fazem nada de questões, que quando elas chegam e elas pegam a prova, elas ficam nervosas, elas começam a ficar suando a mão, elas ficam ansiosas, porque elas não estão familiarizadas com o treinamento. E outra coisa é fazer simulado, gente, é pegar todas as disciplinas juntos. Se você conseguir fazer isso uma vez por semana, excelente. Se não dá uma vez por semana, cada 15 dias. Mas é pegar tudo aquilo que você já estudou. Ah, agora eu vou lá no meu quarto, onde que eu estudo, numa mesa, num local tranquilo, vou avisar os meus familiares, ó pessoal, agora eu vou fazer um simulado por 1 ou 2 horas. Se não precisarem de mim, não me chamem, por favor, porque agora eu vou treinar como se eu estivesse na prova. Eu vou pegar uma garrafinha de água, eu vou pegar lá um lanchinho, e eu vou fazer como se eu estivesse resolvendo a prova. E aí você vai treinar. Você treina isso, você treina a redação, e com isso, no dia da prova, vai estar fácil. Eu sempre digo, treino difícil, jogo fácil. Bem, isso mesmo, prof. Ontem, professor, eu abri uma caixinha de perguntas para o pessoal Uhum. mandar dúvidas. Muitas perguntas e muitas dúvidas relacionadas apenas ao mesmo assunto, que não tem a ver com o estudo. É sabendo por que foi cancelada a prova, adiada, aliás, qual o motivo, quando que vai ser a prova novamente. Pessoal, vocês têm que ter um controle sobre aquilo que vocês têm. Não buscando esse tipo de coisa. Isso vocês não têm como ter controle. Ninguém tem controle disso. O que vocês têm controle hoje? Estudar. Não adianta vocês ficarem fixados em, nossa, por que foi adiada? Tá, quando que vai ser de novo? Será que vai demorar? Será que não? Quando que vai ser? Isso ninguém tem controle. Isso vai causar ansiedade em vocês e vai atrapalhar os estudos. Então, vocês têm que focar naquilo que vocês têm controle, né? Então, como a professora falou, fazer simulados. Isso é muito importante, você fazer simulados, pegar um domingo, se fechar e como se fosse a prova. Porque no dia que você for lá fazer a prova, vai ser mais fácil, né? Porque ninguém está acostumado a fazer prova no domingo. Tem gente que está acostumado a fazer. Já acorda no domingo mais tarde, churrasquinho, cervejinha, dorme no meio da tarde, mas não ficar fazendo prova. Aí o que acontece? Não faz questões, não faz simulados. Chega lá no dia, acontece que a professora falou, fica nervoso, começa a suar a mão, né? Aí dá aquele cansaço, aquela fadiga. Ah, já está tudo perdido mesmo, só quero sair daqui. Deixa para o próximo. E assim vai acontecendo. Então, os simulados, eles servem para isso, não somente para você ter uma gestão do tempo, né? Mas também para que você se acostume a fazer prova, né, Exatamente, professora? porque as questões, vai ter questões fáceis, vai ter questões de nível intermediário, vai ter aquele conteúdo que você tem uma facilidade enorme para resolver, vai ter questões que você vai precisar de mais tempo. Então, assim, é você também aprender a otimizar o seu tempo, principalmente se ele tiver uma redação. Assim, ó, eu já fiz muitos concursos na minha vida, tá, pessoal? E o que eu observei nesse tempo e que eu aprendi com isso? As pessoas, elas às vezes não conseguem conciliar o tempo de prova com o tempo de redação. Então você tem que aprender, eu preciso de quanto tempo para fazer a minha redação? Porque você já tem que ter um esqueleto, né? A gente sempre diz, você já tem que ter ele memorizado, esse esqueleto, e você vai lá. Então assim, é mais fácil para mim fazer primeiro a redação e depois eu resolver as questões que envolvem matemática, envolvem lógica, ou como que eu tenho que fazer, qual que vai ser a minha estratégia para mim conseguir responder em tempo hábil. E isso não é você pegando a prova lá na hora que você vai decidir. Você já tem que ir com isso
você já tem que saber como você vai fazer isso. Eu, por exemplo, assim, eu uso como exemplo o que eu faço. Eu vou lá, eu respondo as questões, né? Tipo, leio todas elas a primeira vez, eu respondo aquela que eu não sei, eu já vou pulando, tá? Eu faço uma vez, eu vou lá e faço a redação. Faço a redação e volto e já vou passando a limpo. Sabe, você tem que ter você tem que saber quanto tempo que você pode perder não, né? Quanto tempo que você pode usar para resolver uma questão, tá? Principalmente aquelas questões de múltipla escolha, em 30 segundos, cada uma eu vou ler, eu já vou saber qual que é. Aquelas que eu tenho que fazer conta, eu vou precisar uns 2 minutos. A redação, eu vou precisar uns 40 minutos para escrever e mais uns 20 para passar. Então, vocês vejam que o tempo vai andando, né? Então, e tudo isso, como que a gente faz? É treinando, pessoal. É treinando. Assim, ó. Foi triste que aconteceu isso, de ter trocado a data da prova e tal, mas pensem pelo lado positivo. É uma oportunidade para vocês treinar aquilo que vocês ainda não treinaram. É uma oportunidade para vocês revisar, vocês estudar novamente aquele conteúdo que vocês estavam com um pouco de dúvida. É vocês voltar lá e fazer umas redações a mais. Pensem dessa forma, tá? Bem, isso mesmo, né? E com essa notícia, que a prova foi adiada, nós conseguimos ver, assim, quem tem disciplina. Porque para quem tem a disciplina de estar estudando, quem tem o hábito de estudo, não fez diferença. Nossa, que bom, pensou assim. Agora, para quem estava apenas com a motivação, desanimou. Isso não só na Polícia Científica do Paraná, todo concurso. Vem o governador, dá uma palavrinha ali, não vai ter concurso esse ano. Deixa, desanimou. Vocês não têm que ser movidos por motivação. A motivação é boa? Claro que é boa. É bom, a motivação é bom para você dar aquele start, para começar, para você iniciar. Por que que você quer começar? Por que que você quer alcançar esse objetivo? Né? O que que vai mudar? O que que vai ser de melhor para sua vida? É o teu sonho? Vai ter uma remuneração melhor? Vai poder dar uma vida melhor para você, para sua família? Ótimo, essa é a motivação. Mas não é a motivação que vai fazer você se manter, né? É a disciplina, é você ir lá, hoje eu vou estudar, vou colocar no meu cronograma que eu estudo 3 horas por dia. Você ir lá e estudar as 3 horas por dia, pronto, acabou. Isso, você fazer isso todos os dias. Vocês não têm um trabalho de vocês, que vocês têm que chegar na hora, tem que sair na hora, às vezes tem que até fazer uma hora extra. Tratem os estudos como se fosse um trabalho de vocês, né? Na verdade, tem que dar até uma prioridade, né, professora? Porque é isso que vai mudar a tua vida, é isso que vai fazer com que você alcance. Né? Então, você tem que pensar assim, poxa, eu não me dou bem em português, não me dou bem em matemática, mas são essas matérias que vão fazer eu conquistar o meu sonho. E não vai ser pro resto da vida, vai ser só por um tempo, né? 1 ano, 2 anos passa muito Passa. rápido, né? E você tem que lembrar que o cargo público, ele é para sempre. A professora sabe muito bem disso. Ele é para sempre, né? Você não vai ter que ficar estudando o resto da vida. Você estuda ali, passou no concurso, realizou o teu sonho. Então, questão de 1 ano, 2 anos ali, você mudou a tua vida. E se a gente for colocar uma proporção, 1 ano, Exatamente. 2 anos não é nada, né, E professora? essa questão, essa rotina. Aqui eu também já trago um outro assunto, é a questão do TAF também. Eu vejo assim que também as pessoas, às vezes, eles Hum. acabam negligenciando. Eles falam, professora, mas eu já tenho que fazer redação, você já me falou que eu tenho que fazer redação, você me falou que eu tenho que fazer questão, você me falou, né, tudo isso. Mas assim, ó, pessoal, assim, ó, a atividade física, ela ajuda a gente eu sempre digo assim, ela ajuda em todos os pontos da nossa vida. Ela é necessária. E muitos concursos, eles exigem o TAF, principalmente a área de segurança pública, né, polícia científica. Então, assim, não deixem vocês ser aprovados para depois começar a treinar para o TAF. Porque eu já vi mas N exemplos de pessoas que não conseguiram. Que assim, ó, ficaram com notas excelentes, primeiro, segundo, terceiro lugar no concurso, e não conseguiram passar no TAF. Por quê? Porque é como os estudos. Você precisa acostumar o seu corpo, todos os dias um pouquinho. Eu não consigo todos os dias, eu consigo 3 vezes por semana? Perfeito. Eu consigo 2 vezes por semana? Perfeito. O que eu não posso é deixar de treinar. Porque senão tudo aquilo, toda aquela energia que eu dispensei estudando, eu vou
deixar ela de lado, porque eu não vou conseguir a minha aprovação no TAF. Então, pessoal, aproveitam essa oportunidade, tipo, vamos utilizar isso para o lado positivo, e aquele que ainda não começou a treinar para o TAF, vai começar com corrida, vai começar lá com abdominal, vai procurar, de alguma forma, otimizar esse tempo entre estudos e atividade física, para que lá no final vocês vão dizer, nossa, realmente isso funciona. Por quê? Porque eu fiz, né, um pouquinho todos os dias, não quis resolver tudo no mesmo dia, porque isso a gente não consegue, né? Às vezes eu pego o conteúdo, eu vou pegar o exemplo de direito penal, não, hoje eu vou aprender direito penal, eu vou pegar esse final de semana, eu vou me fechar aqui no meu quarto e eu vou começar a estudar das 8 da manhã até as 10 da noite. Gente, infelizmente isso não funciona, tá? Tem muitos estudos que já comprovaram isso, que não funciona. Você precisa um pouco, todos os dias, e ir intercalando entre as disciplinas, não é mesmo, professor? Exatamente isso. Tem que haver uma rotina. E a professora falou do TAF, nossa, excelente. Porque se você não está fazendo uma barra, não vai lá e consegue fazer uma barra, não vai ser em 30 dias que você vai conseguir fazer. Não adianta. Né? Nós vamos ter uma live com uma médica, onde nós vamos estar falando sobre essa atividade física, da importância que ela tem com os estudos, porque ela auxilia muito quem está se preparando, quem está estudando. Né? Não é somente, então, meu concurso não tem TAF. Então, cara, não é porque não tem TAF que você não vai treinar, não vai. Como a professora falou, atividade física é importante para tudo, para todos os aspectos da vida, né? Então, mas para o estudo, ela ajuda e muito. Então, para você, já é um aliado, né? Porque você está estudando para a prova e treinando para o teste físico. Já está ali fazendo os dois. Né? Então, você ter essa preparação com bastante antecedência, ela é importante. Porque tivemos aí um concurso ano passado, nós tivemos a turma presencial. Eu lembro que era um concurso com apenas 6 vagas para as femininas. E teve uma moça ali que ela passou em 5º lugar, primeiro concurso que ela fez, e não passou no TAF. E isso é muito, muito triste a gente ver uma situação dessa. Né? A pessoa conseguir ser aprovada dentro das vagas de um concurso que foi muito concorrido e ser reprovado no TAF. Tá? Então, não deixem para depois. Se eu for aprovado, eu começo. Não dá tempo. Podem esquecer. Né? Então, nós estamos tendo essa conversa com a professora Cléia, trouxe muitas dicas importantes de como que vocês devem se manter agora, né, com a prova da Polícia Científica que foi adiada. Então, lembrar, manter o ritmo, tá? Eu estava no ritmo de 5, 6 horas, diminui para 3, não precisa tanto, mas foca nas matérias que você tem mais dificuldade, né, faz mais questões, começa a atividade física, Isso mesmo. né, professora? E se mantém. Não deixa, como a senhora falou, né? A peteca cair, não deixa desanimar. E deixa essas questões de quando que vai ser a prova, por que será que adiaram? Deixa isso aí de lado. Não faz diferença na vida Isso para mesmo, e vocês. Não é, continuem professora? estudando, pessoal. Olha, eu sempre falo, praticamente todos os dias eu posto questões de revisão, tá? Então, assim, quem tem interesse, às vezes, não tenho tempo, mas à noite, enquanto que pega o Instagram, vai lá, vai respondendo as questões, tem vários professores que fazem isso e ajuda muito para fixar aquilo que você já estudou, tá, pessoal? Então, assim, otimizem esse tempo, façam questões, façam revisão, treinem redação, treinem o TAF, que vocês vão ver, o resultado vai vir, tá? Exatamente. Então, já segue a professora Clégia aqui. Como é que é o Arroba Instagram da prof? Cledna Oliveira. Vocês vão encontrar lá. Isso, a prof sempre segue. Coloca a posta bastante questões Isso. diariamente ali, né? Qualquer dúvida também, o professor está à disposição. Nós também estamos à disposição de vocês aí. Quero agradecer a participação de todos que estiveram na nossa live ao vivo aqui. Agradecer também a professora Clégia por disponibilizar esse tempo de estar conversando com o pessoal, bem importante, né? Eles ter esse amparo, ter essa orientação de como eles estarem fazendo. Agradeço muito a professora Clégia aí, a todos que estiveram Tá aqui na ok, eu que nossa live. agradeço. Boa tarde, pessoal. Bons estudos. Valeu, pessoal. Até mais.